Olá, sejam bem-vindos à nossa 8ª aula de leitura e comentário do texto O Ente e Essência, de Tomás de Aquino. Nós estamos lendo o primeiro capítulo. Nas últimas aulas nós comentamos o primeiro parágrafo do primeiro capítulo, em que Tomás de Aquino discutia o significado de ente. Agora, nós entramos no segundo parágrafo do capítulo 1, onde ele começa a expor e a discutir o significado de essência. Ele diz assim: portanto, o nome de essência não deriva de ente dito do segundo modo. Lembremos, o ente dito do segundo modo é o ente no significado de verdadeiro, o ente de razão, o ente tomado assim na medida em que pode ser sujeito de uma proposição afirmativa. Então ele diz, portanto, o nome de essência não deriva de ente dito do segundo modo, pois, deste modo, algo que não tem essência é dito ente, como é evidente nas privações. Mas essência deriva de ente dito do primeiro modo. Então, as privações que são entes no segundo modo, elas não têm essência. Por exemplo, nós não podemos falar da essência da cegueira ou da essência da doença, porque a cegueira é simplesmente a privação da vista e a doença é simplesmente a privação da saúde. Então, Tomás diz que essência deriva de ente dito do primeiro modo. Ente dito do primeiro modo, lembremos, é o ente que é dividido por 10 gêneros. Ou seja, é o ente que se expõe e se propõe nas 10 categorias: substância, quantidade, qualidade, relação, etc. Daí o comentador dizer no mesmo lugar, estou continuando a leitura do texto, daí o comentador dizer no mesmo lugar que o ente dito do primeiro modo é o que significa a essência da coisa. Ou seja, o ente dito do primeiro modo é aquele que remete para a essência da coisa. É aquele que nos dá a compreender a essência da coisa. E visto que, como já se disse, o ente dito deste modo é dividido por 10 gêneros, é preciso que a essência signifique algo comum a todas as naturezas, pelas quais os diversos entes são colocados em diversos gêneros e espécies, assim como a humanidade é a essência do homem e igualmente a respeito dos demais. Então, essência significa algo comum a todas as naturezas. Ele diz, como a humanidade é a essência do homem, a animalidade a essência do animal, a arboreidade a essência da árvore, a equinidade a essência do cavalo, e assim por diante. De modo que a essência seria algo comum a todas as naturezas, cada ente tem a sua natureza, tem o seu modo próprio de se constituir, de se realizar. Tá? Então, cada ente terá a sua
essência, a partir dessa natureza ou essência, o ente poderá ser colocado nos diversos gêneros e espécies. No terceiro parágrafo do capítulo 1, nós lemos: E visto que aquilo pelo que a coisa é estabelecida no próprio gênero ou espécie é isto que é significado pela definição indicando o que a coisa é, daí vem que o nome de essência é transformado pelos filósofos no nome de quididade. E isto é o que o filósofo denomina frequentemente aquilo que algo era ser. Quer dizer, isto pelo que algo tem o ser algo. E é dito também forma, na medida em que a certeza de cada coisa é significada pela forma, como diz Avicena no segundo livro de sua Metafísica. Isto também é através de outro nome dito natureza, tomando natureza de acordo com o primeiro daqueles 4 modos assinalados por Boécio no livro sobre as duas naturezas. Isto é, na medida em que se diz natureza, tudo aquilo que, seja como for, pode ser captado pelo intelecto. Pois a coisa não é inteligível senão pela sua definição e sua essência. E deste modo, o filósofo também diz no 5º livro da Metafísica que toda substância é natureza. E no outro parágrafo, o seguinte, número 6, no entanto, o nome de natureza, tomado deste modo, parece significar a essência da coisa, na medida em que está ordenada a operação própria da coisa, uma vez que nenhuma coisa é destituída de operação própria. O nome quididade deriva, porém, disto que é significada pela definição, mas é dita a essência na medida em que, por ela e nela, o ente tem o ser. Nestes parágrafos 4, 5, 6, Tomás de Aquino ele traz à discussão o que significa essência. Bem, esta palavra, essência em latim, se escreve essentia, ela era um neologismo, uma palavra inventada no latim. Essa palavra não ocorria na linguagem natural, isto é, no uso da língua cotidiana em latim. Atribui-se a invenção desta palavra a Cícero, porém, temos a dificuldade de encontrar o uso desta palavra nas próprias obras de Cícero. Em todo caso, Apuleio usa esta palavra em sua obra De Platone, a respeito de Platão. Mas essa palavra oscila em sua significação e tem a concorrência de outra palavra, que é a palavra substância, que parece traduzir mais diretamente a palavra grega hipóstasis, isto é, aquilo que subestá, aquilo que está por debaixo, posto, muitas vezes aquilo que está posto por debaixo dos acidentes. Santo Agostinho leva em consideração esta variação de significações. No seu De Trinitate, o livro sobre a Trindade, a obra sobre a Trindade, no livro 5º, capítulo 2,
Agostinho recorda que a palavra essência dos latinos, ela traduz o que os gregos chamavam de ousia. Então, enquanto a palavra substância, ela dá a entender aquilo que está sob, né? Aquilo que está sob os acidentes, a palavra essência, ela nos faz pensar no ser, digamos, na dinâmica do ser, poderíamos dizer assim. Por isso, Agostinho prefere, para falar de Deus, ele prefere a palavra essência do que a palavra substância, uma vez que Deus não tem acidentes, né? Então, Agostinho, nesse momento, no livro De Trinitate, no livro 5º da obra De Trinitate, ele faz a seguinte observação. Ele diz assim: com efeito, assim como de sapere se fez sapiência, de scire se fez ciência, também de esse se fez essência. Sapere significa saber em latim, porém saber no sentido de sabor, né? Isto é, saber a partir de uma experiência de provar, de degustar aquilo que se sabe, né? Uma experiência, uma intuição imediata daquilo de que se sabe. Então, Agostinho diz, de sapere vem sapiência. Discire, que é saber também, só que no sentido de saber por ter visto, por ter tido a evidência de alguma coisa. Então ele diz, discire vem, se fez ciência, donde a palavra portuguesa ciência. E Agostinho completa, de esse, de ser, se fez essência. Então, essência seria como a dinâmica do próprio ser, o vigor de ser, né? Bem, mas esse uso da palavra essência, ele se firmou mais a partir do século IV, século V, devido às discussões que havia no âmbito teológico, no cristianismo. Bem, em todo caso, a palavra essência, ela é um decalque, por assim dizer, da palavra grega ousia. Se a palavra essência em latim causava uma certa estranheza aos próprios falantes da língua latina, a palavra ousia, ela pertencia à linguagem natural, ao uso da língua grega no cotidiano. Os filósofos tomaram esta palavra de empréstimo da linguagem cotidiana e transformaram esta palavra num termo do pensamento filosófico, ontológico, lógico. Então, nós podemos nos perguntar o que significava esta palavra ousia na linguagem natural, isto é, no uso corrente da língua grega. Como esta palavra recebeu uma nova significação na filosofia, de um modo mais claro em Aristóteles. Será que alguma coisa do significado originário da língua natural permaneceu no uso do termo grego, do termo como um termo filosófico? São perguntas que a gente pode levantar, né?
Lembremos que a linguagem natural, estamos chamando assim, aquela que vigora no uso corrente da língua, né? Ela traz consigo um certo entendimento mediano das coisas, um entendimento que passa como uma obviedade, como algo que se entende por si mesmo. E as palavras da linguagem natural, elas fazem parte do patrimônio comum de uma língua. Assim era a palavra usia. Bem, perguntamos o que significava a palavra usia. Significava os bens, as posses, os haveres, a propriedade de alguém, por exemplo, aquilo que em Portugal se chama-se uma quinta, uma herdade. No Brasil nós falamos de um sítio, uma fazenda, um terreno. Tá? Então a palavra usia, ela tinha este sentido. Bem, esta palavra, esse uso da palavra, ele permaneceu paralelo ao uso filosófico da palavra usia. Um exemplo disso que podemos ter é no grego do Novo Testamento, no grego koiné do Novo Testamento. No Evangelho de Lucas, capítulo 15, os versículos de 1 a 13, uma parte da famosa parábola do filho pródigo, nós temos o uso da palavra usia, tal qual se dava na linguagem natural, na linguagem cotidiana e não na linguagem filosófica. Então, vou ler o texto em grego e a tradução, tentando mostrar esse uso na linguagem cotidiana. Diz o texto: Ei pende anthropostis eichen diohios. E acrescentou, um homem tinha 2 filhos. Kai eipen honeoteros auton to patri, pater, dos moi to epibalon meros tessucias. Disse ao pai o mais jovem, pai, dá-me a parte de bens que me cabe. Então, temos aqui a expressão meros tessucias. A parte da usia, a parte dos bens. Né? Então, a palavra usia que significa os bens. O texto grego continua. Rodé dieilen autois tombion. O pai dividiu-lhes os haveres. Interessante que a palavra aqui agora, em vez de usias, é bios. Bios, que normalmente significa a vida do homem, a vida no sentido biográfico, a vida como a história de um homem. Mas a palavra bios também podia significar os recursos, os bens, né? Aquelas coisas que eram necessárias para a sobrevivência de um homem. Então, a palavra usia e a palavra bios são usadas ambas neste sentido. E o versículo 13 diz: Kai metu polas remeras sinagagon hapanta honeoteros huios apedemesen eis horan macran kai ekei dies corpsen ten usian autu zon asotos. Ou seja, depois de alguns dias, o filho mais jovem juntou tudo e partiu para uma terra distante. Lá dissipou os haveres, vivendo dissolutamente. Então, aqui a palavra usia é traduzida por os haveres, os bens. Isso na tradução do Novo Testamento, da editora Vozes. Então, só para dar um exemplo do uso que se fazia na linguagem natural
na língua cotidiana da palavra usia. Usia significava, portanto, os bens, os haveres, mas usia também podia significar um sítio, uma fazenda, uma propriedade, tudo aquilo que ali estava disponível para o uso do seu proprietário e das pessoas que ali viviam. Então, esse era o sentido pré-filosófico, por assim dizer, da palavra usia. Bem, a filosofia irá tomar essa palavra usia para significar o ente no modo do seu ser. Se a palavra no cotidiano, na linguagem natural, no uso da língua corrente, significava alguns entes determinados, os bens, os haveres, uma propriedade, tudo aquilo que está ali disponível para o uso do seu proprietário. Agora, na filosofia, a palavra usia vai designar não propriamente alguns entes, especificamente falando, mas vai designar o ente no modo ou no como do seu próprio ser. Ou seja, a palavra usia, ela vai designar a entidade do ente, o ser do ente. Bem, a palavra usia, ela diz de uma maneira mais breve o que dizia a palavra grega parousia. Parousia. Parousia vem do verbo pareimi, que quer dizer estar presente. Então, parousia significava presença. E significava também os bens, a propriedade ou as propriedades, as coisas que estão presentes aí. Então, a palavra usia, como parousia, diz presença, diz esta constância do ser, diz esta consistência do ser. Então, essa consistência do ser, disso que está aí presente, disponível de alguma maneira para o relacionamento com o homem, ou do homem com isto, com o ser. Então, essa palavra tinha este sentido. Aquilo que em alemão se pode traduzir por Anwesen. Por isso, Heidegger, muitas vezes, ao traduzir a palavra grega usia, traduz por Anwesen, que nós normalmente traduzimos para o português como presença. Mas Anwesen também em alemão significava uma propriedade fechada em si mesma de uma fazenda. Algo como Bauergut. Então, no tempo de Aristóteles, a palavra usia se empregava simultaneamente nesse sentido cotidiano, corrente, e no sentido filosófico da palavra, ou seja, no sentido da entidade do ente, do ser do ente, ou do ente no como ou no modo do seu ser. A palavra Wesen, em alemão, que também traduzimos por essência, ela irá ter este sentido de uma presença constante, perdurante, de uma presença que tem uma consistência em si mesma e que, por ter uma consistência em si mesma, ela perdura, ela dura e perdura.
Heidegger aproxima a noção de Wesen, que é esse viger, né? Vigir ou viger, verbalmente falando, ou vigência, se nós tomamos a palavra como substantivo, aproxima essa noção de Wären, que quer dizer durar, né? Então, a essência de uma coisa, já em Sócrates e Platão, tem o sentido de vigência, ou seja, de uma presença constante, consistente, que perdura, que dura, né? Então, ali, a noção de uma... a noção do ser traz consigo uma certa conotação do tempo, né? Ou seja, a experiência do ser como uma presença constante, perdurante, consistente. Então, para os gregos, o ser como presença implicava o tempo como um perdurar. Na introdução à metafísica, Heidegger, comentando o significado da palavra ousia, ele diz: algo se apresenta, consiste em si mesmo e assim se propõe. Para os gregos, ser diz no fundo esse estado de apresentação e de presença. Então, a noção de parousia, de advento, de chegada, de presença, né? Algo se apresenta, advém e se apresenta, e tendo se apresentado, perdura nessa presença. Ele tem uma consistência em si mesmo, em sua presença, e assim se propõe. Isto quer dizer que algo é, né? O ser, portanto, ser não é nenhuma coisa, não é nenhum ente. Ser é esse estado de apresentação e de presença constante e consistente do ente. É assim que os gregos entendem. Esse é o sentido, digamos, originário da palavra ousia, que foi traduzida para o latim como essência. Os primeiros pensadores gregos, eles pensavam o ser como physis, o ser como o surgimento, a gênese das realizações do real, a gênese da realidade, ou melhor, a realidade como gênese, né? Então, a physis é esse estar em si mesmo enquanto surgindo de si mesmo. É a noção de physis. Essa noção de physis, que nós comumente traduzimos por natureza, natura em latim quer dizer nascimento, né? Algo que tem a ver com nascimento, com surgimento, né? Com vir para o ser, vir à presença. Então, essa noção de physis, ela vai ser suplantada em Sócrates, Platão e Aristóteles pela noção de ousia, que quer dizer justamente o perdurar constante, permanente como tal. Então, a ousia do ente é justamente esse perdurar constante, essa presença consistente, permanente, perdurante do ente, daquilo que é. Gramaticalmente, ousia é um substantivo derivado de ousa, que é particípio feminino do verbo einai, do verbo ser. Temos também em grego o particípio neutro, que é on. On nós traduzimos normalmente por ente. Isto que é, isto que está sendo, né? Enquanto que ousia, o particípio feminino, que deriva do particípio feminino usa, nós traduzimos por essência. Bem,
É famosa aquela passagem do livro Zeta, que é o 7º livro da Metafísica, em que estamos no primeiro capítulo do livro 7º, em que Aristóteles expõe os significados do ser no sentido das categorias e, em seguida, fala da categoria da substância. O texto começa dizendo «Toon legetai polakos». O ente se diz de muitos modos. O ente vem à fala de muitos modos, o que nós já estudamos nas últimas aulas. Mas logo em seguida, no final do capítulo 1, Aristóteles diz: e em verdade, aquilo que desde tempos antigos, assim como agora e sempre, constitui o eterno objeto de pesquisa e o eterno problema, o que é o ente, equivale a isto, o que é a substância. Então, aqui nós temos aquela frase grega. Kai dekai topalai, te kai nin kai aei zetumenon, kai aei aporumenon, titoon, tuto esse tis reusia. Kai dekai topalai, quer dizer, na verdade, aquilo que desde outrora, desde as antiguidades, né? Te kainin, quanto também agora, kai aei, quanto sempre, zetumenon, né? Estamos investigando, kai aei aporumenon, estamos investigando, sempre de novo entrando numa aporia, sempre de novo entrando num impasse, numa perplexidade, num beco sem saída. Né? Isto é, a pergunta, titoon, o que é o ente? Titoon, o que é o ente? Aristóteles completa esta pergunta, titoon, o que é o ente? Dizendo o seguinte, tuto est, tis reusia, isto é, o que é a ousia? Então, perguntar o que é o ente significa perguntar o que é a ousia. Né? Se perguntar pelo ente no seu ser, significa perguntar pela ousia. A ousia é o ser do ente, a entidade do ente. Bem, a palavra ousia, como normalmente também a palavra on, oscila numa multivocidade. Né? Como Aristóteles dizia, to on legetai polakos, o ente se diz de muitos modos. Também a palavra ousia, apesar deste significado derivado, originário da língua natural, estar de alguma maneira implícito ali, a palavra ousia também ela vai oscilar entre significar aquelas coisas que estão sendo, que estão existindo, né? Ousiai pode significar as coisas que estão aí disponíveis no mundo, ao nosso redor, no mundo da vida, nós também sendo ousia de certa maneira. Né? E a palavra ousia pode significar, porém, o modo de ser, né? O como do ser desses entes que estão aí dados como prejacentes no mundo, ao nosso redor, no nosso uso, na nossa vida. Bem, essa multivocidade, ela é uma característica dos conceitos filosóficos fundamentais. Aristóteles, ele procura esclarecer essa multivocidade.
ele não anula a multivocidade, ele não bane a multivocidade, ele procura simplesmente esclarecer. É que há multivocidade e multivocidade, né? Há uma multivocidade que é a equivocidade no sentido de uma confusão, né? Que vem da incapacidade de diferenciar os conceitos. E há uma multivocidade que ela provém do próprio relacionamento com as coisas elas mesmas. É uma multivocidade que é exigida pela multiplicidade articulada de significações diversas. A coisa exige ser chamada em causa a partir da mesma expressão, mas em diferentes significações. Assim é a multivocidade de palavras como on, ente, ousia, essência. Bem, Aristóteles tem um de seus livros na metafísica, o livro Delta, que é o 5º livro, em que ele procura discutir a multivocidade das palavras fundamentais usadas na metafísica. Entre essas palavras está a palavra ousia. E no capítulo 8 do livro Delta, que é o 5º livro, Aristóteles procura esclarecer os vários significados da palavra ousia, que aqui vamos traduzir por substância. Então, vou ler esse capítulo 8. Ele diz assim: substância, em um sentido, são ditos os corpos simples. Por exemplo, fogo, terra, água e todos os outros corpos, como estes. E, em geral, todos os corpos e as coisas compostas destes. Por exemplo, animais e seres divinos e as partes destes. Todas estas coisas se dizem substâncias, porque não são predicadas de um substrato, enquanto destas coisas todo o resto é predicado. Em um outro sentido, substância se diz aquilo que é imanente a estas coisas, que não se predicam de um substrato, e é causa do seu ser. Por exemplo, a alma nos animais. Além disso, substâncias são ditas também aquelas partes que são imanentes a estas coisas, que delimitam estas coisas mesmas, que exprimem algo de determinado, e cuja eliminação acarretaria a eliminação do todo. Por exemplo, se eliminasse a superfície, segundo alguns filósofos, se eliminaria o corpo. E se eliminasse a linha, se eliminaria a superfície. E, em geral, esses filósofos consideram que o número seja uma realidade deste tipo e que determine tudo, porque se eliminasse o número, não haveria mais nada. Além disso, se diz substância de cada uma das coisas, também a essência, cuja noção é definição da coisa. Disso resulta que a substância se entende segundo dois significados. Aquilo que é substrato último, o qual não é predicado de outra coisa, e aquilo que, sendo algo de determinado, pode também ser separável. E tal é a estrutura e a forma de cada coisa. Vamos analisar este capítulo 8 do livro Delta, o 5º livro da metafísica. Então, Aristóteles levanta 4 significados distintos de ousia. O primeiro significado é os corpos. Aristóteles usa aqui a palavra sômata, os corpos. A palavra soma, no seu significado mais antigo em Homero, significava um cadáver.
depois a palavra veio a significar corpo, como nós hoje usamos também a palavra corpo, também para corpos vivos. Quando Aristóteles está falando de corpo, ele está falando, não está pensando tanto na materialidade dos corpos, ele está pensando naqueles entes que subjazem, que estão aí presentes de uma maneira constante, consistente, permanente diante de nós e ao redor de nós, né? Tanto é que ele coloca como corpos, primeiro os corpos simples. Corpos simples são a água, o fogo, a terra. Depois ele fala de outros corpos, que os medievais vão chamar de corpos mistos, que para os medievais esses corpos resultam da mistura dos corpos simples. Esses corpos são, por exemplo, diz Aristóteles, os animais, ou seja, os viventes, zoa. Então, os cachorros, os gatos, os cavalos, os macacos, tudo isso, corpos, né? Sômata, tadzoa, os viventes. E, curiosamente, Aristóteles coloca como daimonia também, ou seja, os daimones, né? Os seres divinos também aqui são colocados, aqueles seres, melhor, que estão entre os deuses e os homens, também são colocados aqui como corpos, como sômata. Então, a noção de sômata não tem tanto a ver com a materialidade, mas tem a ver com uma presença constante, perdurante, consistente, né? De modo que a sômata, Aristóteles diz, aí vai ter o sentido de hipokeimenon, né? Hipokeimenon significa o que subjaz, né? Aquilo que já está dado previamente. A tradução de hipokeimenon seria em latim subjectum, sujeito. Nós traduzimos normalmente por substrato, né? Por substrato. É aquilo que prejaz, aquilo sobre que falamos, discutimos, tomando como que já está aí, no modo do estar disponível, do estar ante a nossa mão. Então, tudo aquilo que de alguma maneira já está aí é substrato, é sujeito, é substância. Aqui o significado são palavras diferentes para significar o mesmo. O segundo sentido de substância, em grego aqui, aition eniparchon, é o que é responsável pelo ser. Aition tu einai, o que é responsável pelo ser. É responsável pelo ser das coisas e é imanente a essas coisas. É dado juntamente com essas coisas. O exemplo que Aristóteles dá é de psique, que nós traduzimos por alma. Ele diz que a psique é um princípio imanente que doa o ser ao vivente. É um princípio imanente que torna vivente o vivente, que faz viver o vivente. Então, também chamaria neste sentido a psique de ousia. A psique também seria uma essência, um modo de ser. A psique não é nenhum ente. A psique é o modo de ser dos entes viventes, daqueles entes que vivem. É o que respondem pelo ser desses entes, estando imanentes a eles, pertencendo a eles, estando dados junto com eles. O terceiro significado de ousia seriam, ele coloca em grego, morion eniparchon, isto é, as partes que são imanentes a estas coisas. São partes que
uma vez que você as retira, você retira as coisas. Ou seja, se você elimina essas partes, elimina essas coisas. O exemplo de Aristóteles é a linha para uma superfície. Se você retira a linha, elimina a superfície. A superfície para um corpo, se você elimina a superfície, elimina o corpo. Então tem o caráter de algo que, se for eliminado, aquilo em que ele é imanente também é eliminado. E Aristóteles diz que é horizon, que é algo que é delimitante. Por isso ele fala de linha, superfície, corpo, né? E uma outra caracterização é que é a determinação. Aristóteles diz semainon todeti, isto é, aponta, indica, significa, designa algo de determinado, todeti, algo que pode ser chamado de um este aqui, um isto aí. Né? Então, Aristóteles menciona a concepção dos pitagóricos e dos platônicos, para os quais o número seria também algo assim, uma vez que se elimina o número, se elimina aquilo que é numerado, se elimina também as coisas sempre aparecem em número, né? Bom, mas Aristóteles vai discutir isso em outros momentos, não vamos entrar nessa discussão aqui. O quarto significado de ousia é toti en einai. Numa próxima aula nós vamos discutir essa expressão, toti en einai. A tradução aqui é por essência, simplesmente. A ousia como essência. É o caráter de ser de alguma coisa, cujo logos, isto é, cuja noção é horismos, cuja noção é uma definição. Então, a essência é o caráter de ser de alguma coisa, cuja noção é uma definição. Nós, numa próxima aula, vamos discutir o que é definição. Em que sentido definição e essência estão acoplados nessa consideração de Aristóteles. Digamos que a essência é o tema da definição, é o tema do horismos. É como algo era para ela vir a ser. Né? Aquilo que vem a ser o que ele era, de certa maneira, a priori. Então a essência é um a priori disso que vem a ser. Tá? Mas vamos depois discutir isso. O quarto significado de essência, portanto, de ousia é, portanto, o de essência. No final do capítulo, Aristóteles resume. Tá? Diz que são dois os significados básicos. Ou seja, o significado de hipokeimenon hipokeimenon de substrato último, ekaston, daquilo que é dado por último, e, isto é, o que está aí a cada vez, aquilo que eu, tomando uma certa distância, percebo, aquilo junto do qual nós nos demoramos, aquilo que se apresenta para nós, não na imediatez, mas num certo distanciamento. Esse é um primeiro sentido de ousia, o hipokeimenon, o substrato, aquilo que é prejacente, que está aí para o nosso uso, para a nossa lida, para o nosso relacionamento no mundo e na vida. O segundo sentido, Aristóteles diz um todeti, um isto aí, né? Algo que é horiston, algo que é separável, algo que se destaca da paisagem. Né? Aquilo que está aí de uma maneira autônoma, né? Que vem à luz
e se mostra presente, constante, vigente, de uma maneira autônoma. Então, seriam esses os dois significados básicos. E Aristóteles acrescenta, então, ele coloca o segundo significado, algo de determinado, separável, e aponta a estrutura e a forma da coisa como pertencendo a este sentido. O eidos, a forma no sentido, o caráter de ser da coisa, a estrutura da coisa, como algo está aí e se apresenta. A essência vai ter a ver com a forma, com o eidos, com a estrutura estruturante da coisa, o caráter e o aspecto no qual a coisa se apresenta. Bem, então na aula de hoje nós comentamos esse capítulo 8 do livro Delta da Metafísica, em que Aristóteles discute a palavra ousia, seus diversos significados. E anteriormente nós tentamos voltar ao significado de ousia na sua origem, na linguagem natural, e tentando delimitar também o uso terminológico filosófico da palavra ousia. Então, Tomás de Aquino, neste capítulo 1, ao discutir sobre a essência, vai usar várias palavras. A primeira palavra é justamente essência, depois teremos outras palavras, nós vamos discutir essas outras palavras nas aulas posteriores. Ainda na próxima aula, vamos tentar estudar o livro 7º da Metafísica, onde Aristóteles discute o conceito de ousia. Se no livro 5º, Delta, ele vai falar da palavra ousia, dos modos com que nós dizemos e usamos esta palavra, empregamos a palavra ousia, no livro 7º, ele vai discutir o conceito mesmo de ousia. Vamos passar da palavra ao conceito, tentando compreender o que significa ousia, que se traduziu por essência. Muito obrigado pela sua atenção e paciência, e até a próxima.